Olá! Na classificação econômica das despesas públicas, tem uma despesa que se destaca, que é a transferência de capital. Nós vimos que a transferência de capital é uma despesa de capital para quem está transferindo. Na transferência de capital, o ente público vai transferir recursos para um outro ente. Ou seja, a execução efetiva daquela função pública, daquela atividade pública, vai se dar por um outro ente da federação que não foi exatamente aquele que arrecadou aqueles recursos. Então, na transferência de capital, quem arrecada, quem tem a receita é a União, mas ela repassa o recurso, transfere o recurso para estados e municípios. A mesma coisa pode acontecer se um estado transferir recursos para os seus municípios. E até transferência de município para município é possível se o município tem interesse a que uma obra pública seja realizada pelo outro. Pode acontecer, né? Eu dependo que o outro meu vizinho aqui realize uma obra que vai beneficiar a minha população. E às vezes, mais raramente, o município colaborando, entregando recursos para obras que serão realizadas pelo Estado. Então, a transferência de capital se dá de um ente da federação para o outro. E isso é muito importante e pode gerar uma série de problemas. Por isso que nós temos regras específicas, tanto na Lei 4.320 como na Lei de Responsabilidade Fiscal, para determinar como que as transferências de capital serão feitas. Então vejam, na Lei 4.320, o parágrafo 6º vai definir a transferência de capital e vai também dar as primeiras regras, dotações de investimentos ou inversões financeiras. Então, investimentos e inversões financeiras são efetivamente as despesas de capital que outras pessoas de direito público devam realizar, independente de contraprestação direta de bens ou serviços. Quem receber a transferência de capital nem sempre vai dar nenhuma contraprestação, porque para ele tem a obrigação de realizar uma obra, mas não para aquele ente que fez a transferência. Eu vou construir uma estrada naquele estado e os recursos para essa estrada virão em parte da União. Então, não tem contraprestação, constituindo auxílios ou contribuições que derivem da lei orçamentária, bem como dotações para amortização da dívida pública. Então, lá no orçamento tem que ter autorização para que a União e o Estado façam esse repasse e realmente essas colaborações, esses auxílios serão dados de um ente da federação para o outro. Isso é muito comum, a gente vê isso, né? Com a União ajudando, fornecendo recursos para estados construírem estradas. A gente tem o Rodoanel aqui em São Paulo, a gente tem metrô em outros estados, na Bahia, em Recife, né, lá em Pernambuco. Então, essas grandes obras que beneficiam a população, principalmente na área do transporte, isso acontece muito, mas que o Estado não tem recursos suficientes, vai receber lá no orçamento da União uma destinação, isso já na Lei 4.320. Aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal resolveu, né, nessa Lei Complementar 101 de 2000, em 2000 vem com uma série de regras que vão regular essa transferência, né? A transferência de capital é muito importante e precisa de um cuidado maior, porque pode haver aí interferência política, interesses outros que não interesse público. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um cuidado muito grande com o equilíbrio das contas públicas. Então, o ente que vai fazer essa transferência não pode sair entregando dinheiro para os outros entes assim, né, à torta e à direito. Tem que haver um cuidado especial com a responsabilidade de quem faz a despesa, de quem entrega o dinheiro e a responsabilidade de quem recebe a transferência de dar o devido encaminhamento para esses recursos. Uma coisa que eu gostaria de adiantar, um dado importante: estados e municípios que receberem dinheiro da União, que receberem transferência da União, poderão ser e serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União.
no que se refere a esses recursos. Então, aquelas transferências de capital que sejam recebidas por estados e municípios terão sim a fiscalização do Tribunal de Contas, afinal o dinheiro é da União e ele foi dado para uma ajuda, para uma colaboração. E aí, o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele coloca que a transferência voluntária, essa entrega de recursos que o ente da federação faz de forma voluntária, não existe nenhuma norma constitucional obrigando, é apenas uma ajuda, apenas uma colaboração. Pode ser recursos correntes ou recursos de capital, a forma como esse recurso entrou nos cofres da União ou nos cofres do Estado não vai importar. E é dado a outro ente, a título de cooperação, auxílio, assistência financeira, e não tem nada a ver de uma determinação constitucional ou então de recursos legalmente vinculados ao SUS. Porque essas outras transferências têm regras constitucionais. Aqui a preocupação da Lei de Responsabilidade Fiscal é com as transferências que são voluntárias, aquelas que não são obrigatórias pela Constituição Federal. Então precisam de regras próprias, regras em lei complementar, a Lei Complementar aí 101 de 2000. No parágrafo 2º diz que é vedada a utilização para outra finalidade. Então, quando um ente da federação faz o pedido, faz a solicitação dessa transferência, ele vai dizer qual é o objeto, qual é a finalidade, qual é a obra, qual é o programa que precisa dessa transferência. E vai ter que obedecer, porque o Tribunal de Contas vai fiscalizar. Para os fins das sanções de suspensão de transferências voluntárias, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social. A Lei de Responsabilidade Fiscal veda, proíbe transferências voluntárias para entes da federação que estão irregulares frente às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda vez que um estado e um município, toda vez que ele esteja irregular, que ele não esteja cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal inteirinha, a sanção, a restrição é que ele não pode receber transferências voluntárias. E essa sanção não vai atingir projetos da educação, da saúde e de assistência social. Então, aquele município proibido de receber transferências voluntárias vai receber sim, vai receber transferência de capital, transferência voluntária para obras, para projetos de saúde, educação e assistência social. Para o resto, e nós vimos que a maior parte dessas transferências são no transporte, o que for do transporte não vai poder receber, que é onde mais eles pedem dinheiro. E a Lei 101, a Lei Complementar 101 de 2000, faz exigências para que essa transferência aconteça, para que seja possível esse recebimento, além de estar em ordem, cumprir todas as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda o artigo 25, parágrafo 1º, traz uma série de exigências especiais. Primeiro, existência de dotação orçamentária específica. Dotação orçamentária quer dizer que no orçamento da União ou no orçamento do Estado que vai ter essa despesa, tem que ter a despesa e tem que ter um crédito orçamentário. Essa é a dotação orçamentária para aquela transferência voluntária, para aquela transferência de capital. Se a União vai participar da construção de uma ponte no Estado, vai aparecer lá a dotação específica. Ponte no Estado de Minas Gerais, valor R$1 milhão. Então, tem que ter a dotação orçamentária. Dotação orçamentária inclui a despesa e o crédito orçamentário que vai alimentar, que vai ser repassado. Observância do disposto do inciso 10 do artigo 67, que proíbe pagamento de despesas com pessoal. Não pode pagar servidor público com transferência, né? Até porque aí não seria transferência de capital. Mas transferência, né, pode ser de capital, pode ser corrente. Mas aqui nenhuma transferência pode ser feita para pagar pessoal. Então, uma regra a mais que envolve transferência corrente, né? Mas não importa. É proibido transferência voluntária para despesa de pessoal. E esse ente da federação que vai receber a transferência,
que vai receber a ajuda, a colaboração, vai ter que comprovar, em primeiro lugar, que se acha em dia com pagamentos de tributos, empréstimos devidos ao ente transferidor. Quer dizer, se esse prefeito, se esse governador vai receber um recurso, uma ajuda, o município, o estado não pode ter nenhuma dívida com a União. Se vai receber do estado, não pode ter nenhuma dívida com aquele estado. Era o que faltava, estar devendo e ainda receber ajuda, né? Já é um devedor, devendo no sentido de não cumprir as cláusulas, os compromissos da dívida. Devendo todos estão, mas ele tem que estar em dia, cumprindo os compromissos. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde, são limites mínimos de gastos com educação e saúde que a Constituição coloca. Então, se aquele estado e aquele município não estão gastando o mínimo constitucional com educação e saúde, também não tem direito a receber nenhuma ajuda, nenhum auxílio. Limites da dívida pública. A dívida pública tem limites estabelecidos pelo Senado Federal, não pode ter ultrapassado esses limites. E, inclusive, antecipação de receita, restos a pagar e despesa com pessoal, quer dizer, tem que estar dentro de todos os limites que a Constituição e a lei determinam. E previsão orçamentária de contrapartida. O que é contrapartida? No orçamento do Estado que vai receber a transferência, que vai receber a ajuda, ele tem que destinar também um valor para essa obra. Se a União vai dar 1 milhão, o Estado tem que ter em contrapartida também 1 milhão para colocar na obra. O valor total da obra não vai ser sustentado pela colaboração, pela transferência voluntária. O valor de qualquer iniciativa, de qualquer ação, vai depender de investimento conjunto, de esforço conjunto entre o ente transferidor e o ente que vai receber essa receita, que vai receber essa transferência. Aqui a gente tem uma questão a respeito de transferência voluntária e de transferência de capital da União para os municípios, né? São consideradas na União como despesa orçamentária. A União está transferindo para o município, então é despesa, é transferência de capital, é despesa. E a alternativa correta é a alternativa, vamos ver aqui, a despesa será efetiva, pois no momento da sua realização reduz a situação líquida patrimonial. Sim, aqui é o único caso, a alternativa correta, a alternativa A. É uma despesa de capital. Nós falamos que a despesa efetiva, né, quando estudamos despesa efetiva, que ela seria uma despesa corrente, porque diminui o patrimônio líquido. Mas a única despesa de capital que é tratada como despesa efetiva é a transferência de capital. Porque para a União, no orçamento da União, esse dinheiro foi retirado, tem aí aquilo que eu falei, um sinal negativo, porque sai da União e passa para o município. A União não teve nenhum aumento patrimonial, houve uma redução da situação líquida patrimonial da União. O patrimônio da União diminuiu, porque diminuiu a parte do patrimônio que era em dinheiro. Já o município vai ter um acréscimo de receita, aí um acréscimo patrimonial. E o município vai fazer a obra e o município vai ter um aumento do seu patrimônio líquido. Mas para a União, que é o que está perguntando aí, a despesa orçamentária é uma despesa efetiva. É o único caso na transferência de capital, é o único caso onde o patrimônio líquido do ente transferidor vai ser reduzido com uma despesa de capital. Porque quem vai realizar a obra e vai ficar com o bem, com o resultado, é o município. Aqui fala não efetiva, pois no momento da realização constitui fato contábil. Não, não é um fato contábil, não. O dinheiro foi embora mesmo. Não é uma saída contábil que eu tiro do recurso do dinheiro e acrescento no patrimônio. Não, o dinheiro foi embora efetivamente. Não efetiva, pois no momento do seu pagamento constitui fato contábil. Volto a dizer, não é um fato meramente contábil. Ele vai acontecer de verdade. Efetiva, pois no momento da sua realização não provoca mudança quantitativa no patrimônio público. Não importa o patrimônio geral da nação, importa o patrimônio de cada ente da federação. E não efetiva, pois no momento do pagamento reduz a situação
líquida, é uma despesa, desculpe, efetiva, como nós vimos, uma transferência para outro ente da federação. Até a próxima!